Oi, tudo bem? Vamos embora aí para mais um Cada Caso um Caos. Eu sou a Luca e por aqui, você já sabe, né? A gente une música com psicologia e também comentários do psicanalista e professor, o querido Mário Sérgio Picorelli. A produção é da Bunker Produções, a produção e edição, hein? Eles são demais. Me segue também lá no Insta, Luca89FM, sempre rola umas enquetes pra gente definir, né? Quem vai aparecer por aqui. E nessa semana, the winner is Jared Leto, do 30 Seconds to Mars. O cara considerado aí, né, o pacote completo, né? É ator nível hard desses que já ganhou Oscar, é cantor, canarinho, canta muito, né? É empresário, diretor, tem um chassi bonito, né? Vamos dizer assim. Enfim, vamos para a história dele. Dando uma geral. Jared Leto nasceu em 26 de dezembro, tá aí, vai fazer aniversário agora, em 1971 nos Estados Unidos, passou muito perrengue, quando ainda era um baby, antes dos 2 anos, seu pai sumiu na neblina, nem me viu e ó, tchau. Ele e o irmão, Shannon Leto, foram criados pela mãe, a Constance, que engravidou super novinha e aos 18 anos já era mãe. Ela era total flower power, assim, flower power hipona, bem street ali dos anos 60, tava sempre mudando de cidade, né, e vivia cercada de artistas, de adoradores do temaki de Jah, de poetas, pintores, enfim. Lembra do pai que sumiu? Então, ele casou de novo com outra mulher, teve mais 2 filhos, e olha isso, em fevereiro de 81, ele entrou no carro, estacionou e, pei, se matou com um tiro. Bom, a família do Jared era bem pobre, assim, né? Eles chegaram a dormir, só para você ter uma ideia, assim, muito tempo dentro de uma van e dependiam do governo para comer. A situação só deu ali uma melhorada, né? Quando a mãe casou com o Kurt Leto, um médico italiano que não se incomodou que a namorada já vinha ali com 2 brasileiros. Pelo contrário, né? Ele curtia muito os 2 moleques, adotou inclusive eles legalmente e daí que vem, né, o sobrenome Leto. Mas não durou muito. 2 anos depois, eles se separaram. E aí, pum, volta todo mundo ali pro perrengue. Bem novinho, só com 9 anos, o Jared arrumou o emprego de entregador de jornal. Começou nessa pegada. Aos 12, ele aprendeu a tocar piano e também guitarra. E nessa mesma idade, ele continuava no batente. Ele foi lavador de pratos, depois foi porteiro de boate, já trabalhou como bibliotecário, fez vários corres, mas sempre pensando em ser diretor, ser ator, roteirista, enfim. Ele queria ir ali para a área de entretenimento. Muita gente sonha com isso, né? Algumas conseguem e poucas têm tanto sucesso. Na adolescência, ele causou muito, usou droga pra caramba, bebia e era mão leve, viu? Direto saía de lojinha assim, afanando alguma coisa. Essa fase passou, entrou numa faculdade de artes e aos 19 começou a escrever roteiros. Nessa idade, ele também curtia muito artes plásticas e pintava super bem. Lá com seus 20 aninhos, assim, 20, 21, o Jared foi para Los Angeles tentar a carreira de ator. Fez umas participaçõezinhas, assim, numa séries meia boca, que só tiveram uma temporada, isso tudo em 91, 92, até que em 94 ele fez uma série cult chamada Minha Vida de Cão. E aí, putz, ele chamou a atenção, assim, de uma galera. Depois ele fez uma ponta no filme Colcha de Retalhos, quem é aí mais old school vai lembrar, né? As Paquitas Geriátricas, aí, me lembra. Depois fez vários filmes, inclusive uma ponta num dos, pra mim, melhores filmes do mundo, que é o espetacular Clube da Luta. Pra quem curte psicologia, esse filme é um deleite, né? Sem contar que o Edward Norton, o Brad Pitt apavoram, né? O Jerry também mandou muito. Esse filme eu assisto de novo, sei lá, a cada 3, 4 anos. Assim, eu faço isso há pelo menos 20, né? Quando lançou o filme. É maravilhoso. Bom, em 98, ele e o irmão montaram o 30 Seconds to Mars. Logo de cara, a banda vendeu, assim, mais de 2 milhões de álbuns. Um negócio, assim, absurdo. Fizeram shows em todo canto do mundo. Inclusive, vieram para o Brasil algumas vezes. Em 2018, no dia 27 de setembro, meu aniversário, eu tava lá, fui com o Dan, meu marido, querido, amado, a Marília, e nessa foto aí, ó, sou eu e o nosso amigo Sidney, uma figura, ele falou, não põe essa foto que eu tô com cara de louco, óbvio que eu respeitei. E a gente tava aí comemorando meu aniversário no show, no Espaço das Américas, né, os caras ao vivo ali, é um negócio fodaralho, eles preenchem o palco completamente, é surreal, tocam muito e o Jared apavora no vocal e também no carisma. Eles passaram vários perrengues, né, com a gravadora Virgin, que mês passado, né, novembro de 2020,
voltou a mexer ali num vespeiro e entrou com uma ação de 30 milhões de dólares contra a banda. Eles estavam nessa ameaça aí e agora eles falaram que tacaram o pau mesmo. O processo é todo em cima de uma treta antiga, porque segundo a Virgin, eles descumpriram o contrato de 3 álbuns que tinham com a gravadora. O 30 Seconds to Mars é a prioridade, né, do Jared Leto. Tanto que ele já declinou vários papéis em filmes grandes por causa dessas tours aí com o 30 Seconds. Ele, aliás, quase deixou de fazer o Clube de Compras Dallas para fazer shows. No fim, ele acabou aceitando a proposta e levou vários prêmios pela sua interpretação magistral, né, com o personagem incrível Rael. Vamos falar agora, então, sobre essa parte super importante, né, da vida do Jared Leto, que é a atuação. O sistema que ele usa é o tal do método. Resumindo, é uma técnica que o ator reproduz em si mesmo, né, os sentimentos e emoções dos seus personagens, mesmo fora do set. Enfim, é aquela história de não sair do personagem, saca? Ele não fez isso só no Coringa, não. Ele sempre fez isso na carreira de ator. É que no Coringa, né, no caso do Coringa, chamou muito mais atenção da mídia por causa das bizarrices todas envolvendo essa história aí, né? Muitos atores faixa preta usam ou usaram esse método aí, como por exemplo Marlon Brando, o Daniel Day-Lewis, a Marilyn Monroe, James Dean, Paul Newman, o Al Pacino, maravilhoso, Johnny Depp, Justin Hoffman, o Robert De Niro, a Jane Fonda diva, sei lá, vários outros. O Jared disse que para atuar ele traz sentimentos reais, ele desenterra sentimentos bons ou ruins e chora lembrando ali o que aconteceu. Ele realmente vive o personagem enquanto durar o tempo das filmagens ali. Ele comentou que não sabe se isso pode dar uma bugada, né, trazer alguma confusão no seu cabeçalho, mas ele enfrenta suas lembranças e isso algumas vezes deixa ele cansado mentalmente. Se isso faz bem ou mal, ele não sabe dizer. Ele já fez várias coisas loucas, assim. Por exemplo, Esquadrão Suicida, que ele interpretou o Coringa, ele só respondia no set se chamasse ele de Mr. J ou Smiley, apelidos do Coringa. Sem contar que ele mandava umas surpresinhas assim para os colegas do set, como surpresinha leve, uma carcaça de porco, né? Foi jogada ali por um grupo de capanga numa mesa, enquanto o elenco ali estava ensaiando. A Margot Robbie, a Arlequina, recebeu uma carta de amor e uma caixa preta com um rato vivo. A Cara Delevingne, a magia, né? Ela recebeu umas amostras de sangue, uns brinquedinhos eróticos, umas camisinhas usadas, dente, cérebro de galinha. Will Smith, o pistoleiro, recebeu uma carta e uma caixa com munição. Outros membros ali do elenco também receberam cartinhas e presentes assim inapropriados, vamos dizer. Numa entrevista com o Jimmy Fallon, ele levou uma cobra de presente ali para o apresentador e entregou para ele ao vivo. O ator o Adam Beach, que fez o Slipknot no Esquadrão, disse que depois de algumas surtadas do Jared, o diretor do filme, o David Ayer, achou por bem que todos do elenco passassem por um psicólogo, né? Fazer uma funilaria mental ali para não pirar e começarem a achar que realmente eram os vilões. Por isso, o psicólogo gostaria de trabalhar para que todos do elenco terminassem esse filme sem problemas criados pelos personagens, principalmente o Coringa. No Clube de Compra Dallas, ele ia inclusive no mercado usando as roupas da personagem transexual, a Ryan, que a gente comentou aí, né? Ele também emagreceu 14 quilos, depilou o corpo e até as sobrancelhas. Ele estava sempre andando de salto por todos os momentos. Por esse filme mega espetacular, o Jerry recebeu, entre outros, o merecido Oscar, né? E também Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante. É demais, né? No filme O Capítulo 27, O Assassinato de John Lennon, ele interpretou o assassino do John Lennon. O Jared Leto, para esse filme, teve que matar um cara. Brincadeira. Para esse filme, na verdade, ele quase se matou, né? Sem perceber. O Jerry engordou 30 quilos. O diretor até falou, não, mano, tá muito, tava disso, engordou demais. E aí ele, teve que perder 10. Tudo isso, assim, super pouco tempo. E por conta desse engorda e emagrece aí, o Jerry teve gota, uma doença aí que acompanha ele até hoje. E o colesterol, na época, subiu, assim, bombou muito. Em Requiem para um Sonho, já tem uns 20 anos, né? Ele emagreceu 11 quilos para fazer o papel de um viciado em heroína. Dormiu nas ruas de Nova York e também praticou o celibato, ficou lá quietão. Como ator, ele fez assim inúmeros filmes incríveis, né? Ele ganhou prêmios a valer,
como músico entrou para o Guinness como banda que fez o maior número de shows de uma tour. Foram 300 shows em 60 países diferentes na tour do genial This Is War. Ele também dirige os vídeos da banda usando um pseudônimo, né? Ele fez mais vários outros filmes bem legais, que eu não citei todos aqui. Na vida pessoal, muita gente acha que ele é um vampirão, né? Porque já ele tá batendo aí os 50 anos e não envelhece, né? Pra você ter uma noção, ele vai fazer 49 aí daqui a alguns dias. O Jerry também é investidor daqueles, assim, pesados, viu? Algumas empresas que ele investe aí é Uber, Snapchat, mas outras várias, chega ali perto das 100. Ele curte meditar, inclusive no início da pandemia falaram bastante dele, né? Que ele tava num retiro e quando saiu, assim, ele tava perdidaço, assim, total, de chapéu atolado, quando ele descobriu sobre o coronavírus. Ele não tinha visto nada sobre o assunto e demorou para entender. Já beliscou alguns nomes aí, como Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Paris Hilton e mais um monte dessas modelos aí tão bonita que parece uns bonecão de cera de tão perfeita. O Jared participa ativamente de campanhas principalmente contra a homofobia, também sobre veganismo, né, e proteção animal. Aliás, ele é vegano há mais de 20 anos. Né? Sobre as novidades, diz que o Coringa do Jared Leto pode ter uma volta inesperada. Há rumores que ele vai aparecer na Liga da Justiça no HBO Max com um novo visual bem diferente do anterior, né? Ele também está se preparando aí para o filme Tron, que estreia ano que vem. Então vamos ver aí, né? O que vai acontecer. Existem inúmeras histórias, né, envolvendo o Jared. Aproveita e joga nos comentários o que você achar mais relevante. Também conta aí qual o som que você mais gosta, que eu faço um catadão e rodo lá no meu programa da 89,1 da Rádio Rock, de segunda a sexta, do meio-dia às 14. Dá para ouvir pelo aplicativo ou site radiorock.com.br e também pelo dial em São Paulo ou também em Goiânia. A gente viu que o Jared Leto, né, também, assim, além de músico, o cara é empresário, né, é um excelente ator, não adianta nem ficar aqui adjetivando, né? É muita coisa legal. Ele mergulha profundamente nos papéis dramáticos, né? Por isso, vamos perguntar para o nosso querido psicólogo qual o impacto que um personagem pode causar no ego do ator que incorporou esse personagem. É difícil essa? Ou tá tranquilo, hein, Mário? Para responder, vamos ver o faixa preta, o psicólogo do Cada Caso um Caos, psicanalista, mestre em psicologia clínica, o professor Mário Sérgio Picorelli. Pega essa aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. Claro, Luca, que a pergunta de hoje é de deixar o outro, no caso eu, de calça justa. Porque como a gente mede o impacto de um personagem no interior de um ator? Não tem como. Depois tem outro perrengue. Eu não sou ator e nem dramaturgo. Talvez alguém do meio artístico pudesse responder melhor a sua pergunta. Eu vou confiar no meu razoável conhecimento de teatro, cinema e literatura. Voltando ao umbigo da sua pergunta, Lucas, sim, a gente pode supor que sim, que alguma coisa deve ocorrer no interior do ator enquanto ele prepara a composição de um personagem. Para compor um personagem, o ator deve dosar 2 elementos. A entrega ou identificação com o personagem, como Jared Leto faz muito bem, mas ao mesmo tempo manter uma certa distância dessa entrega para olhar com perspectiva a ação da sua técnica ou inteligência cênica. O escritor inglês Somerset Maugham escreveu um romance chamado A Outra Comédia, sobre uma atriz de teatro simpática, porém vingativa. A última adaptação desse livro para o cinema chamou Adorável Júlia, filme de 2005. Para resumir a história e chegar mais perto da sua pergunta, Luca, trata-se da atriz Julia Lambert, que trabalha no teatro em Londres. Após ser humilhada por seu jovem amante e traída pelo marido, ela dá a volta por cima, usando o palco para tramar a sua vingança. Ao pedir ajuda para o seu diretor sobre a melhor maneira para ser no palco, o mais natural possível, ela recebe o seguinte conselho do diretor: não seja natural, pareça natural. Esse conselho desmistifica um pouco o glamour que cerca certas performances dos atores. Pelo visto, o Jared Leto construiu sua identidade profissional daquele jeitão que você comentou, e tudo bem, Jared Leto pode. Mas nós, pobres atores da vida, para compor nosso personagem,
devemos lembrar do conselho do Fernando Pessoa. Quando quis tirar a máscara, estava pregada a cara. Quando a tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Beijo a todos! E aí, curtiu? Tomara que sim. Então comenta, diz aí o que você achou, manda sua sugestão e vamos passar para frente aqui esse programa que a gente faz com tanto amor aí, o Mário Sérgio Picorelli sempre aí colocando tantos comentários relevantes e vamos preenchendo aí o nosso cabeçalho com mais conhecimentos. Você gosta de música e psicologia? Conhece mais pessoas que também curtem? Então manda aí o link por WhatsApp, compartilha da forma que você quiser e vamos aumentando aí a nossa comunidade. Valeu a todos vocês que fazem parte aqui, do Cada Caso um Caos. Valeu também a Bunker por fazer essa produção e a edição que eu acho tão linda. Valeu demais. Um grande beijo. Me segue no Insta, Luca89FM. A gente se vê sexta que vem. Um grande beijo. Até mais.